Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Desperta, povo de Deus, espalhados por este imenso território brasileiro. Anotem o que vou vos dizer. Meditem, porque há uma pergunta de início, quase que se dirigida a Deus, mas não é a Deus. É a todos os nossos irmãos que já foram companheiros e que hoje já não são mais companheiros. Então faço a pergunta com o nome de Deus, mas não é para Deus me responder, porque Ele não precisa e nem desejo que assim se faça. Agora, o que se passa com os irmãos que outrora ou há pouco tempo eram companheiros, mas agora as línguas são estranhas e sem compreensão? Como na construção da Torre de Babel, parece que acabou o entendimento entre os cristãos. Eu digo parece, só por causa de um pequeno fio de esperança que ainda resta. Então digo parece, para não dizer acabaram-se ou acabou a esperança. O vento soprou, o vento sopra e aumenta a dor. Então vem aquele frio da indiferença que a falta do amor provoca. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Não destrói a vida da ovelha, mas dá a sua vida pela ovelha. Então volto um pouquinho ao passado e tenho saudades. Não que eu esteja infeliz pelo dia de hoje, mas antes de ver o que vejo e antes de ser o que sou agora. Quando tudo era diferente e eu não tinha que estar preocupado em responder a alguém de que lado devo estar? De que lado você está? Será que fomos mal ensinados de como deveríamos nos comportar em meio a uma turbulência, em meio a uma fragilidade de um fundamento humano? Será que nós não fomos ensinados a estar em um verdadeiro fundamento inabalável, como disse Jesus em São Mateus 7? Será que a nossa fé não estava edificada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus? Será que ouvimos a palavra e nada pusemos em prática? Falamos, aconselhamos e não colocamos as nossas vidas sobre esta rocha? Isto é, não edificamos a nossa casa nesta palavra? Simplesmente espalhamos-a, ouvimos-a, falamos dela. Ah, meus irmãos, mas de repente teve que raiar uma luz, teve que raiar essa luz. Então, vamos meditar sobre isto.
Será que o fundamento real, absoluto, deixado por Jesus, não foi por nós esquecido? E as igrejas, congregações, foram levantadas, apoiadas em um fundamento de barro? E então o fundamento tremeu, treme e tudo se revoluciona? Então surgem ataques, mais ataques, e o fundamento cambaleando, balançando. E o ódio se aflora. E o ódio, então, toma lugar do amor. E o desentendimento. Ah, será que é verdade? Será que nós não estamos neste mundo desta forma? O que devemos fazer? Buscar o fundamento. Fujamos para o real e verdadeiro fundamento, a palavra. Cumpra-se a palavra ao pé da letra. Não é segundo a minha interpretação, não é o que eu acho, o que eu penso. Se nós devemos voltar, nos arrepender, se a palavra diz que é assim que se deve fazer, então é assim que se deve fazer. Não é se esconder atrás de mais uns fundamentos, também de barro, que criam coisas enganosas. Pastores criando coisas que não existem. Olha, todos nós nos espelhávamos em um fundamento, mas um fundamento humano. Então o fundamento se feriu. Então tudo isto veio a acontecer. Voltemos ao verdadeiro fundamento, pois só ele permanece, os demais têm que cair. Não podem permanecer. Se você coloca os seus olhos em um fundamento humano, ele vai ruir, ele é de barro. Então o salmista diz no Salmo 11, verso 3, na verdade que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo. Não se desespere, volte para a verdadeira palavra, doutrina apostólica, faça o que Jesus ensinou, o que o profeta ensinou. Então, mais uma vez, digo, busquemos o real fundamento. Busquemos esse real fundamento, ele já está posto, mas nós buscamos o outro. Então, todo mundo segue uma pessoa sem importar com o que está fazendo? Não, não pode ser assim. Mas nós devemos estar naquele fundamento, como disse o apóstolo São Paulo, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Agora eu me pergunto, porventura todos nós não tínhamos os nossos olhos em um fundamento de barro? Toda a nação? Nós não estávamos todos dependentes deste fundamento? Mas o profeta diz na mensagem Abraão restaurado, cada reino edificado pelo homem tem que sucumbir para o reino de Deus se manifestar. Tem que sucumbir mesmo, senão o reino de Deus não se manifesta. Então vou ler um pedacinho na mensagem. Companheirismo através da redenção. Você sabe qual que é o verdadeiro companheirismo? É debaixo do sangue, não tem outro. É só esse companheirismo que é real, só aquele outro é o companheirismo de tal. Não, o verdadeiro companheirismo. Agora vamos descobrir o que é a fundação. Então, se pudermos encontrar a fundação verdadeiramente da palavra de Deus, não há mais o que questionar, apenas observe o que acontece.
Ouça, ouça-me, meus irmãos e irmãs. Parágrafo 141. Há somente, meus irmãos e irmãs no Senhor, há somente uma fundação para o companheirismo. Apenas uma vez, em um único terreno. Não, né, no companheirismo, no ministério tal, não. Deus estendeu o tapete de boas-vindas em regresso à raça caída de Adão apenas uma vez. Essa foi no jardim do Éden, quando ele o estendeu de volta através do sangue derramado. Não há companheirismo fora deste sangue. E se esse sangue é pisado, não há companheirismo fora deste sangue. Então não me importa o quanto você se una a uma igreja, quantas coisas boas você faça, tudo isso é bom. Você compra carvão para a viúva quando ela está com frio, você compra alimento para ela quando ela está com fome, você tira as criancinhas da rua, isso é bom. Não há nada a dizer nesse aspecto, mas meu irmão e irmã, você é um ser miserável, até que aquele velho fundamento você faz para se engrandecer a si mesmo. Porque Jesus disse, quando você der algumas coisas para alguém com a mão direita, que a esquerda não fique sabendo. Se deu com a esquerda, que a direita não fique sabendo. Mas não para arrastar que fez isso, fez aquilo. Esse aí é o velho fundamento. Então você é um ser miserável até que aquele velho fundamento seja varrido completamente e você se torne uma nova criatura em Cristo Jesus, a fim de que aquela alma possa entrar em contato com Deus para o companheirismo. O verdadeiro companheirismo. Não é estar ligado a simplesmente um fundamento de barro, não. De um homem, não. É o companheirismo do sangue. É o companheirismo de sangue. Agora, é o tal de afaste-se disso, afaste-se daquilo, aquilo outro. Mas nós temos um fundamento. A Bíblia é o fundamento. Então, de quem se deve afastar? Veja, leia a Bíblia. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, não se deixem enganar. O apóstolo São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Exponham a verdade. Tem medo da verdade? Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então, com quem que nós não devemos nos associar? Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Então, com quem que você não deve se associar? É com alguém que prega a palavra de Deus pura e genuína, só porque agora não pertence a tal e tal congregação, a tal e tal igreja? Não, você não deve se associar com esse tipo de gente que o apóstolo São Paulo. Isso aqui é Bíblia, é fundamento. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso. Você sabe o que é devasso. Olha no dicionário, eu já falei isso aqui. Ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Essas são as características daqueles que não devemos nos aproximar. Não de um pregador que prega o evangelho puro,
prega uma mensagem pura, como ela é, sem torcer para defender-se a si mesmo, mas praticante da palavra. Agora vejam, é uma advertência. Pastores que não lamentam quando uma ovelha se afasta, e chega até dizer que não fará falta nenhuma. Chegam até dizer, essa aí só traz problemas. Você se esquece da palavra de Deus, dos fracos. Você se esquece de São Tiago. Então, sendo os melhores da igreja, os que não dão problema, os mais ricos, os mais aquilo, os mais dizimistas, são bem tratados. Ah, essa aí só dá problema. Olha, que não lamentam quando uma ovelha se afasta e fica peregrinando, chegam até a dizer, não fará nenhuma falta. Essa aí só traz problema. É como um apêndice inflamado. Ah, que importa, seja dissipada, destruída. Você não conhece Ezequiel 34, né? Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, se engrandecem, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Severidade sobre as ovelhas. Mas o Senhor tem uma promessa para vocês, ovelhinhas, chicoteadas, torturadas. O Senhor tem uma promessa para vocês, ovelhinhas, abandonadas. Oh, que coisa! Vocês querem ouvir, ovelhinhas que choram? Eu vou lhes trazer Ezequiel, capítulo 34, verso 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. E lhes levantarei uma plantação de renome e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, pois, que eu, o Senhor, seu Deus, estou no verso 30, estou com elas e que elas são o meu povo. A casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Agora o 27, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que se serviam delas. Ao invés de apacentar as ovelhas, se serviam das ovelhas? Então vou repetir este último verso, 27. E as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu, o Senhor, que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. Vocês choram, vocês serão consoladas. Ovelhinhas, vocês custaram o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andas espalhadas no dia da nuvem e da escuridão. Então disse Jesus: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e não tira as vidas das suas ovelhas, mas o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe,
Que Deus nos fortaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos um ótimo dia. Amém.